CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia! Quarta-feira, 11 de outubro de 2023, está começando o CBN Esportes. Uma quarta-feira, véspera de feriado, feriado prolongado para uns, feriado de trabalho para outros, mas vamos lá, e repercussão, claro, seleção brasileira, preparação, aliás, para o jogo contra a Venezuela pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira tem duelo, tem clássico contra o Uruguai, lá no Centenário, em Montevidéu, e também os nossos clubes, Ponte Preta, Guarani, os grandes clubes da capital paulista também em preparação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então vamos de basquete. O basquete de Campinas tem um desafio importante pelo Campeonato Paulista hoje à noite. O basquete feminino, a equipe recebe o SESI Araraquara às 7 horas da noite no ginásio do Tênis Clube em Campinas. Antônio Lupe, bom dia, uma boa quarta-feira para você, véspera de Dia das Crianças, vésperas do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, uma quarta-feira bonita, ensolarada. Bom dia, Lupércio, e a ponte? Tudo bem, Carlão? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes nessa véspera de feriado, mas de muito trabalho para Ponte Preta, que tem compromisso domingo contra o Atlético Goianiense no estádio Moisés Lucarelli. Tem o retorno de Edson, que estava suspenso, a expectativa pela volta do Fábio Sanches e Gé, que marcou um dos gols no empate em 3-3 com o Sport, foi absolvido pela expulsão contra o Criciúma e está liberado para jogar contra o time goiano. Agora o esporte do momento. Preste atenção, Antônio Lupe, eu vou te levar para o beach tênis. Fique ligado aí, o Sand Series. Último grande slam do ano de beach tênis começa com a disputa do Qualifying, hoje em Valinhos, no CT Lucas Souza. Teremos 3 rodadas dentro da primeira fase para chegar à chave principal. O Quali terá jogadores da Espanha, Rússia, França, Paraguai, Portugal, Chile e Argentina. A chave principal é amanhã, às 10 horas da manhã, com 19 dos 20 melhores atletas do mundo, entre homens e mulheres. O beach tênis veio para ficar. Que bom. NBA, você que gosta, aliás, vai começar, hein? Dia 24, né? Dia 24? Não, dia 18. Depois eu confirmo, mas eu acho que aqui 2 semanas começa a temporada da NBA. E em jogo realizado ontem pela pré-temporada da grande liga norte-americana, o Memphis Grizzlies venceu de virada o Milwaukee Bucks por 108-102. A partida foi realizada na casa do Grizzlies, em Memphis, estado do Tennessee. Desmond Bane foi o destaque da partida com 21 pontos, 5 assistências e 5 rebotes. A preparação do Guarani. O Guarani tem duelo importante contra o líder da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitória, no Barradão. E o Bugrão, Lupe? Que enfrenta o Vitória em Salvador, e a principal dúvida é se Bruno José estará em campo ou não. O atacante teve um trauma no pé esquerdo e por isso é dúvida para o duelo contra o time baiano. A expectativa fica por conta do retorno do zagueiro Alan Santos, que foi desfalque nas 2 últimas rodadas da Série B. Aí, Bruno José, protagonista, jogador importante, decisivo para o Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Que ele esteja aí perto do 100% para ajudar o Guarani. Lá na Boa Terra, domingo em Salvador, estádio do Barradão, hein? Seleção brasileira, o técnico Fernando Diniz comandou hoje o primeiro treino com bola da seleção na data FIFA, os confrontos contra a Venezuela e Uruguai, eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vinícius Júnior e Guilherme Arana participaram da atividade entre os titulares. São as caras novas em relação aos jogos de setembro. Então, só repetindo, o Brasil enfrenta a Venezuela amanhã, 9h30 da noite, na Arena Pantanal. Aliás, o Neymar vai falar aqui, falar aqui no CBN Esportes. Neymar, que é aí uma das estrelas do time do técnico Fernando Diniz. Fábio Scheibe, bom dia. Ontem tivemos Série B de Campeonato Brasileiro.
Para o Guarani o resultado não foi tão bom, porque o Mirassol venceu o ABC. E agora, hein? Muitos times, muitas equipes na disputa e na luta para estar entre os 4 melhores da competição. Fabião, bom dia, boa quarta-feira. Fala, Carlão, fala, Lupe, bom dia, ouvinte CBN. É isso aí, pela Série B, ontem, na abertura da 32ª rodada, Mirassol bateu lanterna ABC por 2-1 no Frasqueirão e segue sonhando com uma vaga no G4. O Leão agora é o 7º colocado com 52 pontos, 2 a menos que o Guarani, e fecha a zona de acesso. Hoje em Goiânia, o Vila Nova tenta voltar à disputa para o acesso, encarando o Botafogo de Ribeirão às 9h30 da noite. E pelo futebol no mundo, situação delicada no Barcelona. Jornal espanhol revela que o clube deve mais de R$1 bilhão referente à contratação de jogadores. Dívida pela compra do brasileiro Rafinha é a maior. O clube pode sofrer o transfer ban, viu, Carlão? E eu com esperança do Messi voltar para o Barcelona. Que coisa, hein? Que notícia difícil para o torcedor do time da Catalunha. Eu quero ver hoje. Tem gente com o coração dividido, hein? Vila Nova e Botafogo. E você participa do nosso CBN Esportes através do WhatsApp 19 991. Você vestiu a carapuça, Antônio Lupe. Gosto do Vila. Tá certo, então. Lá em Ribeirão você é do outro, tá certo. Vamos lá, pelo WhatsApp você participa do CBN Esportes 19 991869070 991869070 e claro, através das redes sociais, tem o YouTube também, YouTube/CBN Campinas, você acompanha o nosso programa. Só faltava essa. Tem gente com o coração dividido, então eu errei. Vila Nova e Botafogo hoje lá no Oba, às 9h30 da Série B do Campeonato Brasileiro. O CBN Esportes é comandado tecnicamente por ele, pelo nosso Valmir Bortoleto, Ponte Pretano de 4 costados, está acreditando na macaca, está acreditando na reação da nega véia. Ele, Daniel França, o homem online, o homem do streaming. Apresentação, Carlos Eduardo de Freitas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco tudo. Seleção brasileira, os grandes clubes da capital, tem noticiário do Rio de Janeiro. Neymar vai falar aqui também a expectativa desse jogo da seleção brasileira contra a Venezuela. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Quarta-feira, véspera de feriado, o Campineiro está saindo para desbravar este feriadão prolongado. Então vamos saber, através do Flávio Botelho, corintianíssimo Flávio Botelho, aliás, as ruas da cidade de Campinas e as estradas também. Bom dia, Flávio!
Bom dia, Carlão. Muito prazer em falar contigo, Carlão. Olá. Bem, Carlão, nas estradas o trânsito segue tranquilo neste momento. De manhã tivemos trânsito bastante complicado na rodovia Anhanguera, na Dom Pedro também, por conta de uma série de acidentes. Na Bandeirantes, o trânsito ficou bem complicado ali na altura do quilômetro 70 em Jundiaí, por conta de um acidente que envolveu 2 caminhões, felizmente sem vítimas. Agora, falando do trânsito, nesse momento, Carlão, quem segue ali pelo Tapetão encontra uma maior movimentação somente na chegada à Avenida Teodoreto de Almeida Camargo. No lado oposto, sentido Barão, a movimentação é tranquila. Na Teodoreto, mais intenso no acesso para o Tapetão e no balão da Avenida Brasil, no sentido Castelo. No lado oposto, sentido Taquaral, sem transtornos. A Buarque de Macedo também tem trânsito tranquilo em toda a sua extensão. Carlão. Valeu, Flávio. Obrigado. 12 de outubro, dia do corretor de seguros. O amigo certo nas horas certas e incertas. Uma homenagem do Grupo Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, com você sempre. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A reta final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino está pegando fogo e nesta quarta-feira acontece os 2 duelos entre Vôlei Suzano e também o SESI e Farmaconde contra Guarulhos. O Suzano recebe o SESI às 6h30 da noite. Já o Farmaconde, o São José, vai receber o Guarulhos às 9 da noite. Lembrando que no primeiro jogo o Suzano levou a melhor e o Guarulhos foi o vencedor no duelo contra a equipe de São José dos Campos. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos. Antônio Lupe. Eu queria só fazer um breve Dar relevo. Vai. Como ficou bonita a camisa do Fluminense. Você que não é um dos fãs de uniformes número 3, mas o Fluminense divulgou hoje o seu uniforme em homenagem ao Cartola, uniforme verde escuro com detalhes na cor rosa. Sensacional. Quem tiver a curiosidade pode acessar a página do Globo Esporte, que tem a foto do uniforme que o Fluminense lançou nesta quarta-feira em homenagem ao grande cantor e compositor Cartola. Nossa, mãe, lenda viva. Aí o Fluminense me dá um tapa com luva de pelica, porque eu realmente sou um questionador de uniformes número 3. Só que o Fluminense me vem com um verde sensacional e com detalhes em rosa, como você mencionou, em homenagem à Cartola. Aí não tem como não aprovar esta iniciativa do Flusão, finalista da Copa Libertadores. Você viu, Fábio Scheib, o uniforme do Fluminense em homenagem à Cartola e, consequentemente, à Estação Primeira de Mangueira? Maravilhoso, vi sim, vi hoje pela manhã, tá muito bonito mesmo. Só que, né, tem uma curiosidade, né? No terceiro uniforme dessa vez foi usado o verde, né? O verde que é uma das cores do Fluminense também. Então tem um pouco a ver também com a história do Fluminense, mas ficou lindo mesmo. Eu vi hoje pela manhã, achei maravilhoso. Não foge muito, né, a tradição tricolor e, claro, homenageando, meu Deus do céu, um dos papas da música popular brasileira. Aliás, Cartola, né, Angenor de Oliveira, popularmente conhecido como Cartola, ele faz aniversário, completaria aniversário hoje no dia 11 de outubro. Então também foi organizada, né, esse lançamento em homenagem ao sambista. Nossa, tem aquela música Torcedor Moinho. assumido, hein, do Tricolor das Laranjeiras. Aquela música Moinho, linda, 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 linda. Parabéns à diretoria do Fluminense pela homenagem ao Cartola,
criando este uniforme número 3. Então vamos fazer o seguinte, 11 horas 20 minutos, vamos permanecer na cidade maravilhosa. Renan Moura traz todo o noticiário, Botafogo de Tiquinho Soares, Fluminense de Cartola, o Flamengo do técnico Tite, o Vascão da Gama que tenta escapar aí do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Renan, Rio de Janeiro. No Flamengo, o técnico Tite teve seu primeiro contato com o elenco ontem no Ninho do Urubu. Desde cedo no CT do clube, o técnico fez questão de conhecer cada área do futebol e arrancou elogios de funcionários e jogadores no início do trabalho. Tite assinou o contrato até o fim de 2024 e na apresentação tratou como orgulho e responsabilidade o desafio à frente do rubro-negro. Sobre o objetivo, ele tratou a vaga para a fase de grupos da Libertadores da América como a prioridade ainda esse ano. No Vasco, o clube novamente foi à CBF para reclamar da arbitragem. Dessa vez, a equipe contesta a marcação de pênalti por parte do árbitro Braulio da Silva Machado no jogo contra o São Paulo. A comissão de arbitragem deu razão ao clube sobre a movimentação natural do braço do zagueiro Léo no lance capital. Além disso, a diretoria recebeu a última parcela do aporte financeiro de R$36 milhões da 777, concluindo, portanto, o que faltava nesse acordo com o Vasco para essa temporada. No Fluminense, o foco está na final da Libertadores da América, apesar do tricolor ainda ter outros 5 jogos pelo Brasileiro pela frente. Os setores mistos estão esgotados para a finalíssima contra o Boca Juniors, dia 4 no Maracanã. Quem é dono de cadeira cativa terá ingresso disponível em acordo entre a administração do estádio e a Conmebol. No próximo dia 23, a entidade sul-americana assumirá a gestão do Maracanã e terá problemas, já que além do gramado, o local anda sujo e também com algumas falhas estruturais. No Botafogo, o clima anda leve após a vitória sobre o Fluminense e a vantagem ainda mais ampla na liderança da Série A. Internamente, o elenco é unânime na escolha por Lúcio Flávio e Joel Carli comandando o time nessa reta final da temporada. Melhor jogador do Alvinegro e do Brasileirão, Tiquinho Soares entrou no top 3 de maiores goleadores do clube no século, com 27 gols, atrás apenas de Wellington Paulista e Dodô, com 28 e 34 gols cada. Nos pontos corridos, ele é o líder com 15, junto com Alex Alves e Dodô. Reportagem Renan Moura. Tá aí, Renan, com o noticiário do Rio de Janeiro. Antônio Lupe também tem notícias lá do estado do Rio, mais precisamente Série C de Campeonato Brasileiro, o Volta Redonda, Lupe. O Volta Redonda que brigava até a última rodada para conquistar o acesso à Série B, mas não conseguiu. Paysandu acabou ficando com a vaga. Porém, o Volta Redonda, o Voltaço, informou através de nota oficial que vai à justiça tentar a anulação do jogo contra o Paysandu. Tudo por conta de uma expulsão que aconteceu aos 12 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 0-0. O Wilton Pereira Sampaio, árbitro FIFA, sinalizou a expulsão do meia Robinho. O jogador ele foi expulso após cruzar a linha lateral e a expulsão aconteceu por retardar excessivamente a sua saída de campo. Porém, o Wilton autorizou o jogador que entrou no lugar do Robinho, ou seja, se ele foi expulso por retardar excessivamente sua saída de campo, ele não poderia ter autorizado a substituição. O Volta Redonda ganhou por 1-0, se tivesse feito 2-0 garantiria a vaga, mas promete dar muita confusão à Série C do Campeonato Brasileiro, que por enquanto tem a decisão entre Brusque e Amazonas, que além da busca pelo título, já estão na Série B do ano que vem, e por enquanto Paysandu e o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Todo ano é sempre uma confusão. Ô Wilton, que fase, hein? Que momento complicado você vive e agora protagoniza esta situação tão difícil na Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Fábio Chabe, ontem no Arena a gente discutia a chegada do Tite no Flamengo. Será que ele é o cara para organizar esse Mengão com uma pequena esperança de título no Campeonato Brasileiro, mas claro, um projeto 2024, uma vez que o Flamengo tem competições importantes para disputar? Ele chegou falando que seria um sonho ainda a disputa pelo Brasileirão desse ano, né, conquistar esse título, também distante do Botafogo, líder do campeonato, mas Tite vai trabalhar para isso e com certeza é um cara que cai de uma forma perfeita assim, para o rubro-negro neste momento. É um cara que consegue dar uma
amizade para o grupo ali, os jogadores do Flamengo que estão tão fora de combate com o Sampaoli, como foi com o Sampaoli, consegue apaziguar o clima e com certeza no final do ano também haverá mudanças no elenco, né? O Flamengo planeja até 300 milhões de reais em contratações para o próximo ano, algo que seria fora do comum aqui no Brasil. E Tite, com novos jogadores, com a filosofia dele, deve ser sim um bom treinador para o Flamengo, vai fazer esse time voltar aos trilhos. Aí, boa sorte ao técnico Tite no comando do Flamengo em termos de Brasileirão. O Flamengo é o quinto colocado com 44 pontos, o Botafogo lidera com 55, diferença aí de 11 pontos. Complicado o Flamengo tirar, mas vem aí o Tite para dar um novo rumo ao rubro-negro. Pegando a ponte aérea agora, vamos para a capital paulista falar do São Paulo. Guilherme Pradella. Enquanto o São Paulo não volta a campo, os assuntos fora das quatro linhas dominam o noticiário. E obviamente que o torcedor está esperançoso com a possibilidade de contar com o Lucas na temporada de 2024. O contrato do meia vai até o final do ano. O diretor de futebol, Carlos Belmonte, em entrevista ao GE. Globo, falou que não é somente dinheiro que irá definir a permanência ou não do jogador. Se o Lucas estalar os dedos, ele tem uma proposta do exterior que vai ser financeiramente muito superior à que a gente pode ter. O Lucas tem um mercado ainda, e a gente sabe, do mundo árabe, já a proposta que ele tinha era muito maior que a nossa, dos Estados Unidos também era muito maior que a nossa. Então, assim, depende muito do desejo do Lucas continuar no Brasil, entende? Não é... Por isso que eu digo, não é uma questão financeira e não é também uma questão de proposta, porque a gente sabe que o Lucas vai ter propostas que a gente não tem a menor condição de concorrer, né? E temos certeza disso. Agora, nós contamos, óbvio, o desejo do Lucas ficar no Brasil. Se o Lucas tomar a decisão de ficar no Brasil, ele vai ficar no São Paulo, porque nós vamos fazer o máximo possível para que ele continue conosco. São Paulo que volta aos trabalhos nesta quarta-feira no CT da Barra Funda. Volta a jogar no próximo dia 18 contra o Goiás, em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. De São Paulo, Guilherme Pradella. Valeu, Guilherme Pradella. Antônio Lupe. Pois não. A diretoria do São Paulo foi muito clara, o coordenador de futebol, Carlos Belmonte, disse: o Lucas tem uma proposta vantajosa do exterior. E o São Paulo, o que ele tenta convencer o Lucas? Através de Copa Libertadores, através de uma equipe competitiva e, claro, o amor, né? O Lucas tem muita identificação com o tricolor paulista. E aí, Lupe, que desafio para a diretoria do São Paulo montar este 2024, né? Que tem Copa Libertadores e o Lucas inserido no contexto, hein? O profissional de futebol, ele é um profissional assim como em todas as áreas. E ele visa, é claro, sua independência financeira, o seu sucesso financeiro, o seu sucesso também na profissão. E o Lucas, ele tem uma forte ligação com o São Paulo. E essa conquista da Copa do Brasil deixou isso muito claro. Então, assim, eu acho que o São Paulo ele não pode fazer muita coisa. Ele pode oferecer aquilo que ele entende que pode pagar ao Lucas. E o Lucas vai decidir se ele quer aceitar esse desafio até por conta dessa identificação, ou se ele vai jogar em outro lugar, se não me engano é dos Estados Unidos a proposta, tem Estados Unidos, né? Parece que do mundo árabe também então, tem. E aí tudo vai depender da questão como o Lucas vai gerir toda essa questão. Se ele fica no São Paulo tentando buscar uma Libertadores, e o São Paulo precisa também falar pro Lucas, a gente vai montar um time competitivo, porque aí se eu sou o Lucas, eu falo, gente, já conquistei a Copa do Brasil, foi muito legal, vocês não sinalizam aí que vão montar um time competitivo para disputar Libertadores, vou me aventurar em outro clube. Mas eu duvidei que o Lucas voltaria agora nessa janela. E eu não duvido que ele permaneça no clube para Libertadores, não. É o lado emocional. O São Paulo vai tentar jogar no coração do Lucas, né? Porque financeiramente a própria diretoria do São Paulo admite que é muito complicado brigar com o exterior. Valmirzinho, aquela reunião de pauta, 11h29, eu tenho um noticiário dos clubes de São Paulo, dá tempo, um comentário do Scheibe ou vamos... Então vamos com 11h30, então? Vamos com o repórter CBN? Então tá certo. Aí na volta, Fábio Scheibe, tem Santos, tem Corinthians, tem Palmeiras e a gente vai continuar resenhando sobre os grandes clubes do estado. Vamos lá. CBN Esportes Campinas.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Repórter CBN. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. A inflação oficial do país subiu 0,26% em setembro. A taxa é 0,03 ponto percentual mais alta que o resultado de agosto. A aceleração foi puxada pelo avanço de 2,8% no preço da gasolina. 6 dos 9 grupos que compõem o IPCA registraram elevação no período pesquisado pelo IBGE. No ano, o indicador acumula alta de 13,5%. A cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, adotou o toque de recolher entre a meia-noite e 6 da manhã para evitar roubos, furtos e ocorrências de violência durante a enchente que prejudica a região. A medida vai ficar em vigor por tempo indeterminado. No município, mais de 1.200 moradores tiveram de sair de casa por causa das chuvas. Em todo o estado, 135 cidades foram atingidas e 82 prefeituras decretaram emergência. Pelo menos 2 pessoas morreram e um bebê ficou ferido. O Banco Safra concluiu a compra do conglomerado financeiro Alfa. A aquisição foi anunciada há quase um ano, mas ainda dependia de aprovações regulatórias. De acordo com o banco, as instituições vão manter atividades e operações de forma separada e independente. O negócio movimentou mais de R$1 bilhão. O Alfa foi fundado em 1925 e era controlado pelo banqueiro Aloysio Faria, que morreu em 2020. O governo de Israel informou que bombardeou uma universidade em Gaza. Segundo autoridades israelenses, o local era usado como centro de treinamento para engenheiros do grupo extremista Hamas. Ataques de Israel atingiram mais de 280 alvos na madrugada de hoje. O Hamas informou que Gaza ficou sem eletricidade depois de a única estação de energia da região parar de funcionar. Em 5 dias de conflito no Oriente Médio, o número de mortos chega a 2.255. 2 brasileiros estão entre os mortos. A carioca Carla Stelzer Mendes permanece desaparecida. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h35, conforme o prometido então, vamos continuar com o noticiário dos grandes clubes do nosso estado, vamos para a Baixada Santista. Bruno Faria traz o noticiário do Santos e na volta vamos debater com o Fábio Chaib. O Peixão se recuperou, hein? O Santos é o 14º colocado no Brasileirão com 30 pontos, abre 3 pontos em relação ao Vasco, que é o 17º colocado, né? O porteiro ali da zona de rebaixamento, e é o Peixe em franca evolução dentro do Campeonato Brasileiro. Bruno Faria. A carência por títulos nos últimos anos faz o torcedor alvinegro evitar em deixar algum jogador do atual elenco com status de ídolo. Mas um menino da Vila está registrando seu nome na história do Santos. Marcos Leonardo. O atacante fez o gol da virada e, consequentemente, vitória no clássico contra o Palmeiras no fim de semana passado. Essa bola na rede fez com que ele entrasse na lista dos 50 maiores artilheiros do Peixe, com 53 gols. Além de ter ajudado o time diante do rival, o jovem tem se destacado pelo 2º ano seguido como o homem-gol do time na temporada. No ano passado, Marcos Leonardo fez 21 gols e já neste ano soma 20, com 19 jogos a menos. Ele fez um gol na Copa Sul-Americana, 3 na Copa do Brasil, 4 no Paulistão e até aqui 12 no Brasileirão. O menino da Vila esteve muito próximo de ser negociado com a Roma da Itália. Ele pediu para sair e o presidente Andrés Rueda chegou a sinalizar positivamente com um acordo. Porém, após vender outra joia, David Washington, o dirigente máximo do clube voltou atrás e manteve o jogador no Brasil. O jovem não gostou e na ocasião chegou a faltar em treinos, alegando não estar concentrado totalmente na equipe. Marcos Leonardo voltou a treinar normalmente. Tem sido peça fundamental para o Peixe se manter na elite do futebol brasileiro e fez 4 gols nos últimos jogos contra o Bahia, Vasco e Palmeiras. A programação do Santos prevê retorno às atividades no CT Pelé nesta quarta-feira, depois de 2 dias de folga. De São Paulo, Bruno Faria. Valeu, Bruno. Fábio Chaib, Marcos Leonardo é o nome desta recuperação do Santos. Tem Marcelo Fernandes, tem o venezuelano Rincon também, pessoas importantes que hoje livram o Santos, né, desta zona de rebaixamento que tanto incomodou o Peixão dentro do Campeonato Brasileiro. Fábio. Goleador nato, né? Marcos Leonardo, um grande jogador, apesar de jovem, tem quase 20 anos, já tem 4 temporadas no Santos e está ajudando nessa recuperação santista, junto com o trabalho de Marcelo Fernandes também, né? Marcos Leonardo teve já especulação para ir para a Europa, mas segue no Santos e mostra que realmente o Santos tem um diferente, né? Tem um jogador diferente que faz os gols quando precisa dele, ele faz os gols mesmo e está ajudando nessa recuperação santista que vem de 3 vitórias consecutivas e está se afastando da zona de rebaixamento. O técnico Marcelo Fernandes também ressaltou que não vai iludir o torcedor, que uniu o grupo, mas a missão dele nesse momento é apenas livrar o time do rebaixamento. O treinador santista Marcelo Fernandes, que tem a 5ª passagem pelo clube, né? Pezinho no chão, professor Marcelo Fernandes. Corinthians, hein? Bruno Faria continua conosco aqui no CBN Esportes e traz o noticiário do Alvinegro do Parque São Jorge. Mano Menezes ainda não venceu no seu 3º retorno ao Corinthians. Em 3 jogos, foram 2 derrotas, no clássico para o São Paulo e na eliminação da Copa Sul-Americana pelo Fortaleza na semifinal, além do empate em casa por 1-1 contra o Flamengo. No entanto, o elenco terá 10 dias de trabalho na pausa por conta da data FIFA até voltar aos jogos oficiais, restando ainda 12 partidas até terminar a temporada. O Timão tem como objetivo atingir os 45 pontos e evitar uma queda para a Série B do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o clube de Parque São Jorge tem 31 pontos. Mano Menezes revela o que pretende fazer para melhorar o time. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante, os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora,
ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura e eu tenho certeza que isso vai acontecer. O grupo voltou aos trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta terça-feira. O Corinthians ganhou um dia a mais nesta data FIFA porque o jogo contra o Fluminense foi adiado de quarta-feira para a quinta da semana que vem. O jogo no Maracanã será válido pela 27ª rodada do Brasileirão. De São Paulo, Bruno Faria. Antônio Lupe, esta é a receita. Trabalhar. E trabalhar, né, trabalhar. Carlão? E trabalhar bastante, porque o Mano Menezes vai ter muito trabalho. Mas o Corinthians, eu acredito que não vai ser rebaixado. Acho que o Mano vai conseguir, mesmo com o elenco, né, envelhecido, né, com peças aí já com idade mais avançada, o caso do Fábio Santos, o próprio Renato Augusto, que tem muita qualidade, é a tal da panela velha que faz comida boa, mas o Corinthians precisa trabalhar muito, mas acredito que risco de rebaixamento, eu encontro 4 times piores que o Corinthians em questão de rebaixamento nesse momento no Campeonato Brasileiro. Lupe, o Corinthians é o 13º colocado com 31 pontos, o Vasco é o 17º com 27, a mesma pontuação do Goiás, Coritiba é o penúltimo com 20, o América Mineiro com 18. Tem que trabalhar pra beliscar pelo menos uma vaguinha ali na Sul-Americana, né? E tentar aí, eu acho difícil, pré-Libertadores, mas uma Sul-Americana acho que logra esse. Tô com você, eu acho também que dá para beliscar uma Copa Sul-Americana. Agora, já existe uma movimentação no Corinthians para o ano que vem, que esses jogadores veteranos, porém de qualidade, mas não devem ficar, inclusive o seu Renato Augusto. E tem um detalhe importante, né? Questão política. A gente já viu aí nas redes sociais, muitos confusão. E se a gente já vivendo esse momento político aqui em Campinas, nos 2 clubes, já sabe que é muito tenso, você imagina a tensão que deve ser, até dentro de campo, a questão política de um dos principais clubes do mundo, que é o Corinthians. E é um desafio para o Mano Menezes não deixar que este momento político entre no vestiário. Porque muita gente fala em meia competição, não, isso não atrapalha. Aí quando termina o campeonato, todo mundo fala, mas a política do clube acabou interferindo e tal. Então vamos ver como que o técnico Mano Menezes vai administrar esta questão. Realmente, o Corinthians por si só já é turbulento, né? Você imagina então com várias alas políticas e em um momento de eleição. Então o caldeirão lá no Parque São Jorge está fervendo. Mas outro caldeirão que está fervendo, mesmo vivendo um momento assim... um momento melhor que o Corinthians, mas vive também uma certa instabilidade na temporada 2023, é o Palmeiras. Já Fábio Scheib, que vive o ambiente do Palmeiras, conhece os meandros do Allianz Parque, vai falar para nós o que está acontecendo lá. Leila Pereira passando por maus bocados. E quem traz o noticiário do Verdão é Leonardo Dai. O técnico Abel Ferreira recebeu 2 jogos de suspensão em julgamento realizado nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A punição é referente ao comportamento do técnico na derrota para o Grêmio, em jogo pelo Campeonato Brasileiro no mês passado. Abel saiu de campo pouco antes do final da partida, dizendo que isto é roubar e fazendo o clássico gesto de roubo. A suspensão será cumprida, em tese, nos jogos contra o Atlético Mineiro, quinta-feira da semana que vem no Allianz Parque, e depois contra o Coritiba fora de casa. Palmeiras só volta a jogar na semana que vem, porque estamos em data FIFA, Campeonato Brasileiro parado para a realização dos jogos entre as seleções nacionais. O Palmeiras ainda vai recorrer da decisão. Também nesta terça-feira, torcedores do Palmeiras vandalizaram unidades de uma das empresas de Leila Pereira, a Crefisa, com protestos contra a gestão da presidente, que classificou o ato como uma violência sem sentido e lamentou o fato de torcedores depredarem e, enfim, prejudicarem uma empresa que, nas palavras de Leila, há quase 10 anos contribui com a equipe do Palmeiras. De São Paulo, Leonardo Dai. Fábio Scheib, que momento difícil vive o Palmeiras, né? Nos bastidores ou extracampo, a Leila Pereira com esta ausência de contratações, podemos dizer assim, e claro, a consequente eliminação de Copa Libertadores, longe da disputa pelo título no Brasileirão. Turbulência pelos lados do Palestra. Exatamente, Carlão, turbulência, e era um filme já, uma pedra já cantada, né? O filme já que iria acontecer,
caso o Palmeiras não avançasse na Libertadores, caso não tivesse mais quase chances de título no Brasileirão, a torcida iria cobrar a falta de contratações e iria cobrar também essa falta de empenho de Leila Pereira em trazer jogadores. A torcida fez muitos protestos durante esse ano e agora joga na culpa dela e também do diretor de futebol, Anderson Barros, essa falta de avanço, Palmeiras não indo bem na Libertadores da América, essa eliminação para o Boca Juniors. Mais de 40 lojas da empresa de Leila Pereira foram danificadas ontem, vandalizadas, né, pichações, além do muro do Palmeiras. E a própria Leila Pereira disse ontem que vai processar criminalmente a torcida organizada Mancha Verde, já que ela vê elementos para identificar os torcedores da Mancha Verde como culpados dessas violações, né? O clima quente, Abel Ferreira vai ter que ter muita cabeça agora para dar uma mexida no grupo aí, pensando já em 2024, né? Ô Fabião, para encerrar esse assunto Palmeiras, você que conhece ali tudo sobre o Palestra Itália, quais são as alas políticas ali do Palmeiras? O Mustafa ainda tem força, Paulo Nobre, o próprio Gagliotti também, que foi um dirigente importante. Quais são as alas assim para tentar questionar o trabalho da Leila Pereira? Não, o Gagliotti é fechado com a Leila Pereira, né? O Gagliotti é o antecessor de Leila Pereira, apoiou a Leila Pereira. Até hoje ele é apoiador do trabalho de Leila Pereira e continua no conselho deliberativo, porque ele é um presidente, todos os presidentes fazem parte do conselho vitalício do Palmeiras. Mustafa Contursi perdeu um pouco as forças, né? Devido à idade, devido à sua situação agora de saúde também, mas continua com os correligionários presentes no Palmeiras, muitos conselheiros ainda que mantêm essa fama de Mustafa Contursi, sem a mesma força que tinha nos anos 2000, nos anos 90 também. Mas Mustafa Contursi foi que pôs a Leila Pereira no Palmeiras, né? Segundo Mustafa Contursi, ele deu um título em 1996 para a Leila Pereira de ser sócia do Palmeiras, o que fez ela poder ser presidente. Em relação a Paulo Nobre não faz mais parte do quadro de conselheiros, não tem mais nenhuma função política dentro do Palmeiras, nem mesmo conselho de presidente, né, que é vitalício também, ele não faz parte mais, faz muito tempo que não vai ao Palestra Itália. Tá certo, Fábio Scheib, que ousadia, hein? Falaram correligionários no ar, é assim, meu Deus do céu. Eu tive que falar, não vou falar de novo, mas eu tive que falar porque eu escrevi aqui, porque é praticamente impossível, Antônio Lupe, que coisa. Ousadia e alegria, como já diria TH Barbosa, né? É verdade. Tá certo, Fábio Scheib. Vamos para Campinas, então? Ou estamos em Campinas? A Ponte joga contra o Atlético Goianiense no próximo domingo e depois o Guarani enfrenta o Vitória em Salvador. Então, pela ordem dos jogos, vamos de Macaca. A Ponte que empatou com o Sport em 3-3 num jogo muito polêmico, mas agora outro rubro-negro pela frente. Lupe! E antes do jogo contra o Sport, Carlão, uma notícia pegou todo mundo de surpresa, né? O volante Souza, que chegou recentemente ao clube por empréstimo do Náutico, segunda passagem do Souza pelo Majestoso, ele procurou a diretoria na semana passada e pediu o desligamento, a rescisão contratual, alegando problemas particulares. Souza disputou apenas 3 jogos pela Ponte Preta e agora depende aí de questões burocráticas, porque o jogador tinha vínculo com a Ponte até o final da Série B, recebia um valor maior do seu salário pela Ponte Preta e o Náutico estava arcando com uma pequena porcentagem dos vencimentos do atleta. Então ainda depende dessa questão burocrática para a rescisão do contrato. E depois do empate em 3-3 contra o Sport, o técnico João Brigatti afirmou que foi pego de surpresa por conta dessa decisão do Souza e falou a respeito como foi esse clima durante a semana. Sim, foi pego de surpresa. O Souza fazia parte do nosso elenco, esteve alegando problemas particulares, a gente tem que respeitar demais. Não estava com a cabeça naquele momento ali, como eu já disse. Foi uma mobilização muito grande em cima desses atletas aqui para que a gente pudesse mudar o comportamento. E infelizmente o Souza, com outro pensamento, não estava voltado para esse momento aqui. Então, logicamente que a gente sente a liberação dele, mas ele que segue a vida e vai resolver os problemas dele. Bom, esse então o Brigatti falando a respeito dessa decisão
do Souza de deixar a Ponte Preta. Já é passado, né? O Souza então não está à disposição do técnico João Brigatti, mas o treinador, ele ganhou uma boa notícia, né? Porque o Gé, ele foi absolvido pelo STJD por conta da expulsão por causa de 2 amarelos contra o Criciúma pela 29ª rodada e está livre para disputar a partida contra o Atlético Goianiense. Além do Gé, que inclusive voltou a fazer as pazes com a Rede no duelo contra o Sport, marcou o primeiro gol da Macaca, o Brigatti tem a volta do Edson, que estava suspenso pelo 3º cartão amarelo no duelo contra o time pernambucano. Quem não deve ter condições de jogo, ainda está realizando exames, é o Matheus Silva, que saiu com um problema no ombro, aparentemente um problema que não é tão simples, mas a gente torce para que ele tenha condições ainda de ajudar a Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai passar por exames, mas se não puder jogar, o Edson volta. Tem o Tomás Kaique, que foi o companheiro de zaga do Thiagão, apesar de não ter feito uma boa partida, mas existe um otimismo também pela volta do Fábio Sanches. Se o Fábio Sanches voltar, acredito que o sistema defensivo, Fábio Sanches e Edson. Seria importante a volta do Fábio Sanches, né? Um cara que passa muita segurança, é um zagueiro, não é aquele xerifão, né, atabalhoado, comete as suas falhas, tal, mas é um zagueiro que passa muita segurança ao sistema defensivo, principalmente ao goleiro Kaique França. Agora Thiagão inseguro, Tomás Kaique muito inseguro, né, o próprio Edson, tal. Então seria importante a volta do Fábio Sanches. Com relação ao Souza, problema pessoal, como disse o Brigatti, ele que resolva. Porém, o Brigatti, ele citou um ponto que foi importantíssimo no jogo contra o Sport, a mobilização. Eu acho que o grupo da Ponte, neste momento, ele precisa estar imbuído, precisa saber o que quer de verdade. Lá em Recife mostrou. Tudo bem, vencia por 3-0, cedeu o empate, mas foi um time que brigou pelo resultado e trouxe um pontinho que acho que naquele planejamento da Ponte não estava, porque realmente buscar pontos lá na Ilha do Retiro, diante de um Sport brigando por liderança de Série B, é muito complicado, e a Ponte Preta conseguiu, é algo para se valorizar. 11h52, nós temos um pequeno intervalo, um breve intervalo, e na volta tudo sobre o Guarani. O Bugrão vai a Salvador enfrentar o Vitória no próximo domingo. CBN Esportes Campinas. Venha molhar as palavras no Gio Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com um preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. A Clínica Veterinária PUCVET estará no Pet Place, no Galeria Shopping, de 29 de setembro a 29 de outubro. Cadastre seu pet para microchipagem gratuita. Confira a programação. Acesse www.puc-campinas.edu.br/PUCVET e saiba mais. Antônio Lupe, 11h53, o Guarani defende a posição dele entre os 4 primeiros colocados num desafio importante, hein? No próximo domingo, 6 horas, 18 horas, 6 horas da noite, lá no estádio Manuel Barradas, Vitória e Guarani, Lupécio. E ontem a vitória do Mirassol, ele deu uma mexida ali chega, né? Com a rapaziada que tá na beira do G4 e também com os times que estão no G4, entre eles o Guarani. Sabe por quê, Carlão e ouvintes da CBN? Porque o Mirassol chegou aos 52 pontos. É claro, já jogou na rodada. Agora tem que esperar. Mas o Mirassol hoje tem apenas 2 pontos a menos que o Guarani, que é o 4º colocado. Então, mais um motivo para que o Guarani busque um bom resultado, mesmo jogando contra o Vitória em Salvador, no próximo domingo, às 6 horas da noite. Salvador, Barradão, praticamente lotado. Não só nesse jogo contra o Guarani, mas o Vitória, o torcedor do Vitória já demonstrou que está abraçando a causa. Então o Guarani, além do adversário, também vai enfrentar aí essa atmosfera, esse clima, né, com muitos torcedores nas arquibancadas
do Barradão. O Guarani já começou a sua preparação, tem uma semana cheia, né, para trabalhar. O técnico Humberto Louser, ele aguarda o Bruno José. O Bruno José teve um trauma no pé, vai ser reavaliado constantemente pelo departamento médico e até a data limite, acredito que no sábado, na última atividade em Campinas, o Louser vai ter uma posição para saber se o Bruno José vai ou não para Salvador para enfrentar o Vitória. Se ele não tiver condições, o Louser tem algumas opções, como por exemplo o Gustavo França, o próprio Isaac, o Iago Teles e o Pablo Tomás, que foi o autor do gol do empate com o Vila Nova na última rodada. Existe um otimismo pela volta do zagueiro Alan Santos, que desfalcou o Guarani nas últimas 2 rodadas por causa de um desconforto muscular na panturrilha. Se o Alan Santos tiver condições, acredito que volta no time titular na vaga do Valber. Com isso, o sistema defensivo, o Alan Santos e também o Lucão. Jogo difícil, jogo complicado, porque o Guarani, depois do duelo contra o Vitória, tem o Mirassol lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Ou seja, Carlão de Freitas, a reta final da Série B, ela está on fire. Cara do céu, é muita gente, Lupe. É muita gente, Fábio Chaib. O CRB é o 9º colocado com 48 pontos, não jogou na rodada e tem plenas possibilidades de brigar, né? Um pouco mais longe, é verdade, mas olha, o Criciúma tem 51 pontos, é o 8º colocado. Então o Guarani precisa somar pontos, sim, senhor. Ontem eu disse até uma opinião impopular sobre o Bruno José. Eu acho que se o Bruno José não estiver pelo menos entre 80% a 100%, né, a sua real condição, eu não levaria para Salvador. Eu guardaria o Bruno José, tem um jogo em Mirassol, tem toda a sequência aqui no estádio Brinco de Ouro, ele é um jogador importantíssimo. Agora, se ele estiver dentro deste número, deste percentual, eu levaria, até porque, claro, é um titular absoluto, é um protagonista desse time comandado pelo técnico Humberto Louser. Volta importante do Alan Santos, tem um bom entrosamento com o Lucão, o cara que dá uma qualidade na saída de bola, é um esquema de jogo que o Humberto gosta, esse toque de bola envolvendo o Pegorari, envolvendo o Lucão, envolvendo os 2 alas, né, o Mike, o Diogo Matheus e o próprio Alan Santos, que é um cara importante. O Alan que tem como origem a volância, né, ele era um camisa 5 no Santos Futebol Clube quando ele iniciou a carreira, então é um zagueiro que tem qualidade. Jogo difícil contra o Vitória da Bahia, mas o Guarani precisa pontuar, Fábio Chaib, joga em Salvador e depois joga contra o Mirassol. Se voltar com 4 pontos na bagagem, já pode esperar a rapaziada lá em Viracopos para fazer festa. Agora, se não voltar com pontos, a situação fica um pouco mais difícil. O Guarani briga realmente, mas o importante é pontuar, Fábio Chaib. Exatamente. Na próxima rodada, como você disse, tem o Mirassol. Caso não consiga uma vitória contra o Vitória, um triunfo contra o Vitória, a situação pode complicar que o Mirassol já vem encostando, assim como o Novo Horizontino, que pega o Tombense em casa também, um time que está na zona de rebaixamento, e o Criciúma, que é o 8º, tem 51, também pega a Chapecoense em casa. Esses times podem somar pontos, podem encostar mais ainda no Guarani, mas o importante, como você disse, é somar pontos fora de casa. O empate será de bom agrado para o Guarani nessa luta pelo acesso no G4 da competição. E nessa rodada também tem Sport e Juventude, né? O segundo jogando contra o 3º colocados. O empate seria fundamental para o Guarani, essa briga também, né, Carlão? Verdade, Fábio Chaib. 11h58, o Lupércio. A gente prometeu o Neymar, dá tempo? Quanto tem do Neymar? Dá tempo, Dá tempo? Sabe por quê? Porque o Neymar, ele chegou em Cuiabá, acompanhou o Então, nascimento da filha, né? Acompanhou O nascimento da filha, foi liberado pelo seu time lá da Arábia, veio pro Brasil, acompanhou o nascimento da sua filha, segunda filha do Neymar, né? Já tem um menino, o Davi Luca, né? Como é que chama a menina que eu esqueci? Mavi, isso. E agora ele já está integrado à seleção brasileira para o duelo contra a Venezuela e falou na chegada em Cuiabá. Na Arábia também tá muito calor. Todo mundo sofre um pouco com isso, né? Da temperatura, mas o jogo é à noite, então é mais tranquilo. Eu sei que o jogo vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai se preparar bem para isso. O Diniz é um grande treinador, né? É um dos melhores treinadores que temos hoje no futebol mundial, na minha opinião. E a liberdade de lidar não só para mim, mas para todo jogador, e a confiança é o que é mais importante. O Diniz está com muita moral, hein? Neymar, o Gabriel Jesus, Pombo,
A galera tá com o Diniz. Fechada com o Diniz. E é claro que onde o Neymar chega tem aquele tradicional grito. Neymar, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Foi o que a galera cantou pro Neymar na chegada no hotel lá em Cuiabá. Brasil enfrenta a Venezuela na Arena Pantanal, quinta-feira, conhecido também como amanhã, às 9h30 da noite. E depois tem o Uruguai lá em Montevidéu, onde o senhor conhece muito bem. Ah, esse é o jogo. Esse é o jogo. E eu acho que o Fernando Diniz, se ele conseguir aí os 6 pontos ou boas exibições... Podemos esperar ele no Galeão. Podemos esperar ele no Galeão. E se o Fluminense for campeão da Libertadores, podemos cravar que ele será o técnico da seleção brasileira, Antônio Lupe. Vamos aguardar. Ó, pediu pra encerrar. Fechou! Meio-dia, valeu, Fábio Scheibe, valeu, Antônio Lupe. É verdade, tem o rango. E a gente volta daqui a pouco no Arena 4 horas. CBN com ele que está falando para encerrar o programa, com Eliel Almeida. Até lá, abraço! O rei de Sertãozinho. CBN Esportes Campinas.